Graça e paz da parte de Jesus. Amém? Uma boa noite, igreja. Nós já cantamos, nós já oramos, nós já lemos a palavra de Deus. Deus está falando conosco desde o início deste culto, desta celebração. E eu quero pedir a Ele agora que continue nos falando agora através da sua mensagem. Quero falar com os irmãos essa noite, quero conversar com vocês sobre a felicidade. Essa felicidade que nos move incansavelmente atrás dela. Nós buscamos a felicidade, nós queremos ser felizes com todas as nossas forças, com tudo que a gente tem nas mãos, a gente corre feito loucos atrás da felicidade, queremos ser felizes. E qual é esse caminho para a felicidade? Essa busca pela felicidade, qual é esse caminho? Há um sábio que diz que a felicidade não está no destino, mas sim no caminho. E eu quero conversar com vocês sobre o caminho cristão da felicidade, a busca por essa felicidade. Nós, cristãos, como isso chega até nós? Por isso eu vou convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Atos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A partir do verso 1 até o verso 3. Antes eu queria orar com vocês mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar falando contigo neste momento e durante toda esta celebração. Nós não merecemos nada disso, mas o Senhor nos permite através da sua graça e misericórdia. Por isso, Pai, eu te peço que esta palavra e tudo que foi dito já nesta celebração venha de encontro ao nosso coração, ao nosso eu, e aqui dentro traga todo o compromisso e responsabilidade que ela nos fala, que ela nos leva, e que seu Espírito Santo nos encha e nos dê entendimento, possamos discernir a nossa voz da sua voz no fundo do nosso ser. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus, através da narrativa de Atos, quando Lucas escreve Atos, ele vai narrar nesse momento, no capítulo 16, a chegada de Paulo a Derbe e depois a Listra, duas cidades onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Timóteo era bem novo nessa época. E Paulo chega nessas duas cidades e diz assim a palavra de Deus, a narrativa de Atos diz que chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Até aí. É interessante a Bíblia, porque a Bíblia Sagrada ela é um livro que ela não fala a respeito só de Deus. Ela nos fala também sobre o ser humano. A Bíblia é um livro não apenas a respeito de Deus, só de conteúdo teológico, mas ela também trata a respeito do homem. Ela possui também um conteúdo antropológico. Nela nós encontramos a revelação de Deus, de quem é Deus, mas também encontramos a revelação de quem é o homem, ou de quem ele deve ser. Nós caminhamos pela Bíblia Sagrada, não apenas em busca de um encontro com o divino, do encontro com Deus, mas também caminhamos pela Bíblia Sagrada peregrinando em busca de um encontro com a nossa própria humanidade. E nós nos descobrimos como seres humanos e recebemos revelação a respeito de quem nós somos e do que estamos destinados a ser, também através da Bíblia Sagrada. E quando a Bíblia começa a falar do homem, o ser humano, a primeira coisa que a Bíblia vai dizer é que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa é a primeira coisa que a Bíblia Sagrada vai dizer a respeito de nós, seres humanos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso significa que não existe nada mais parecido com Deus no universo do que você e eu, do que todos nós. Somos expressão máxima do Criador do universo. Por isso carregamos em nós a beleza, nós carregamos em nós a bondade, os conteúdos do ser criador, manifestações de Deus.
do ser divino. Carregamos a justiça. E vivemos, como dizia Olga Benário, a busca do belo, do justo e do bom. E Deus compartilhou conosco o seu próprio caráter ao nos criar, sua semelhança e a sua imagem. Por isso que nós somos capazes de atos extraordinários. Nós somos capazes de feitos incríveis. Nós somos capazes de atos extraordinários de bondade. Nós desenvolvemos o mundo em que estamos, agora um mundo fantástico que desenvolvemos. Nós temos capacidades maravilhosas e é por isso que somos tão assustadoramente grandiosos que somos capazes até de nos confundirmos com deuses ou com o próprio Deus. E aí existe uma coisa que a Bíblia narra bem claramente desde o princípio, que é uma pretensão. E, na verdade, quando a Bíblia Sagrada vai falar de quem é o homem, de quem nós somos, ela fala não apenas que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que de tão profundamente impregnado do divino, este ser humano aspira ao próprio lugar de Deus. Nós queremos o próprio lugar de Deus. Ou seja, a Bíblia vai nos dizer que somos pretensiosos. E que, sabendo que há um ser maior que nós pretendemos galgar posições de poder até chegar ao lugar de Deus. A Bíblia não esconde nada de nós. Todos os heróis, os grandes heróis da Bíblia, apresentam das suas maiores bondades as suas maiores maldades. A Bíblia é um thriller fantástico. Se você gosta de filme de ação, de ficção, de tudo, você encontra na Bíblia as mais diversas histórias de assassinato, guerras, adultérios. A Bíblia, como diria o meu sobrinho, é muito louco. Mesmo os homens de Deus têm seus pecados mais horríveis revelados nas páginas da Bíblia. E a gente cansa de ouvir desde lá da classezinha até a classe de EBD mais velho, essas histórias que a gente não entende, mas que são os heróis da Bíblia, que são seres humanos, como todos nós. Seres humanos retratados como seres de absoluto conflito e desespero. Somos seres atormentados pela culpa, de que eu estou sempre devendo alguma coisa para alguém, ou então, no mais profundo do nosso ser, estamos devendo a nós mesmos alguma coisa. Vivemos sempre com essa coisa, essa sensação de culpa, de que fizemos alguma coisa. Se não contra o outro, contra nós mesmos. E nas primeiras páginas da Bíblia, nós vamos do mais alto céu, das alturas do paraíso, até o quinto dos infernos, né? Somos expulsos do paraíso, jogados na terra árida, logo no início, mandados embora. Nós carregamos esse senso de desamor, de abandono, de rejeição. E tudo quanto nós desejamos é que alguém olhe para nós com um olhar mais puro e nos diga, eu te amo. Nós somos seres mal amados, porque carregamos dentro de nós essa coisa de sermos expulsos, de sermos rejeitados e abandonados. Faz parte da nossa natureza quando o pecado entrou no mundo. Carregamos esse senso de não somos amados e queremos um eu te amo verdadeiro. O ditado que diz antes só do que mal acompanhado é a maior mentira do mundo, porque é antes mal acompanhado do que só. Porque a solidão é a pior dos castigos que existe. Não existe nada pior do que ser só, do que ser sozinho. Existe uma ilustração que diz que o inferno é uma dimensão que todos nós vivemos só com nós mesmos. Vivemos mas imagina o desespero que não seria isso. Nós preferimos viver mal acompanhados do que só. Porque não há nada pior do que a solidão, e uma solidão que vem acompanhada com julgamento moral. Porque nós mal amados, nós rejeitados, abandonados, solitários, na verdade, não só somos apenas vítimas, mas nós somos incompetentes. Incompetentes porque nós não conseguimos conquistar o amor dos outros.
Não fomos capazes de gerar simpatia no outro. E por isso nós estamos sós. Então, além de ficarmos sozinhos, nós ainda carregamos essa culpa, essa coisa, esse julgamento de que o problema é seu, você que não é simpático, você que não conseguiu ter isso, então você já é julgado e taxado como uma pessoa que é sozinha porque merece estar sozinha. Então, não existe nada pior do que isso. Imagina como é viver assim, ter um papai do céu que expulsou você do paraíso, está largado na terra árida e sozinho. E esse é o primeiro sentimento do pecado na humanidade. A sensação de que estamos só e que precisamos ser amados. Mas nada completa essa nossa sede. E por conta do fato de estar do lado de fora do paraíso, a sensação é de que eu quero mais. E que nunca é o bastante, que se torna cada vez mais forte, porque nada é suficiente para saciar essa sede. Nada é suficiente. Nós vivemos buscando sempre coisas mais e mais, e não estamos satisfeitos. É aquela coisa de, eu quero ser feliz, então eu vou buscar. E todas as coisas que vivemos aqui, mesmo a melhor das experiências que vivemos aqui na Terra, não se compara a uma experiência no paraíso. Tudo que vivemos aqui é passageiro, efêmero, vai embora. E nada disso sustenta essa falta que temos dentro de nós, que carregamos desde que fomos expulsos do paraíso. Então a gente acumula e substitui. Corremos atrás de saciar essa falta com coisas deste mundo. A gente compra o carro do ano, daqui a pouco ele já não é mais o carro do ano, então a gente quer o outro carro. E a gente quer outro carro mesmo tendo um carro bom ainda dentro da garagem. A gente tem um celular bom, mas a gente quer um outro, o que lançou agora, o último. E a gente troca, a gente vai trocando, acumula e substitui. E nunca está satisfeito. A grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? A gente vai comprando, vai gastando, vai tendo. E aquilo vai, essas trocas, e a gente conquista e troca. Porque nunca estamos satisfeitos e a falta continua. Essa falta continua dentro da gente, isso não vai parar. Isso é o que os teólogos chamam de memória do paraíso, onde nada aqui pode saciar essa sede, nada pode suprir essa falta. E a gente vive igual louco. Pegamos, jogamos fora, trocamos, jogamos fora. Usamos uma aqui, trocamos por outra ali, passamos a semana, cada dia sai com uma, tal. Eu estou falando de bota, de roupa, tá, galera? Aí. Né? A gente não está satisfeito com nada. Tem uma ilustração, uma vez eu trabalhando com as crianças num projeto, e uma delas levantou a mão e falou, tio, eu queria muito brincar lá fora. Eu falei, você queria brincar lá fora? Então vamos brincar lá fora. Aí eu chamei as crianças, todo mundo quer brincar lá fora? Todo mundo quer brincar, então vamos lá para fora. Chegou lá fora, aí essa mesma criança veio assim, tio, eu queria muito sentar lá dentro. Nós somos assim, desde pequenininho. Mãe, eu queria muito aquele brinquedo. Aí você compra, olha o brinquedo, daqui a pouco vê outro. Mãe, eu queria muito aquele outro brinquedo. A gente não para. Desde pequeno a gente já mostra os traços de que somos seres incompletos e que vivemos e temos que conviver com essa falta. A memória de que falta alguma coisa, parece que somos infelizes. Cobiçamos, competimos com a esperança de saciar essa falta, porque fora do paraíso não tem fruta gostosa para todo mundo. Então, é primeiro eu e primeiro eu. Todas essas pouquinhas frutas que a gente consegue, a gente quer para a gente. Primeiro eu. O que importa é ser feliz, entendeu? E o egoísmo, o egocentrismo, o nosso combustível para saciar nossa vontade de ser feliz. Nós competimos em tudo. Repara bem que a gente compete em tudo. Quer ver? Seguidor no Twitter, vamos falar da galera mais nova aí, ou da galera que tem. Seguidor no Twitter, comentário no Facebook, no trânsito, galera que gosta de pilotar aí. O cara dá uma acelerada mais forte no sinal, você já olha para o lado, já bota a mão assim, sou piloto, né? E a gente vive competindo. Porque o meu é melhor, porque eu faço desse jeito é melhor, porque isso aqui ficou mais bonito e tal. Até no nosso inconsciente, lá no fundo, a gente está competindo. A gente está comparando, competindo. Queremos sempre que o outro tem. A gente quer sempre que o outro tem. Ele é feliz com aquilo, vou ser feliz também. Se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz igual ele é feliz. Mas, na verdade mesmo, eu não quero tanto aquilo, se você também não quiser também. Se você também não tem, também não quero. E aí tem um escritor, Oscar Wilde, ele vai dizer que há duas tragédias na vida.
Uma delas é a gente não conseguir o que a gente quer. E a outra é a gente conseguir o que a gente quer. E a gente quer tudo. Ele está dizendo isso, a gente quer tudo e a gente não quer nada. E nos conflitos de vontade, então? Quando um pudim nos vence, aquela nossa dieta estava lá seguindo, a gente vê um pedaço de torta de morango, somos vencidos. Vai embora todo o nosso planejamento. Como a gente é fraco. E a gente olha, não é possível. Fui vencido por um brigadeiro. Fora do paraíso, cada um é cada um atrás da sua felicidade. Porque a vida é uma só e eu preciso ser feliz. E no meio dessa confusão toda, dessa bagunça, dessa disputa, desse anseio, dessa vontade, no meio dessa luta, a Bíblia vai dizer que nós somos maus, que nós somos seres terríveis, que a gente tenta resolver de um jeito legal, mas que se não for pelo jeito legal, a gente mete o pé mesmo. A gente mata, a gente rouba, a gente toma para si, e a gente não quer nem saber. A Bíblia vai dizer que a gente faz isso por pouca coisa, porque se eu quero isso, se você não me der, eu estou pedindo legal, se você não me der, eu vou tomar de outro jeito. A gente mata por qualquer coisa. A gente mata pelo iPod, a gente rouba pelo iPod, a gente rouba por uma pedra de crack. Pode ser uma pedrinha assim, a gente vai lá e mata. A gente rouba por dinheiro, a gente mata. Esses são os seres humanos, contaminados pelo nosso próprio eu, contaminados pelo nosso ego, nossa pretensão. A gente mata, a gente mente, a gente trai, porque eu tenho o direito de ser feliz, porque eu só tenho uma vida e a vida é para ser vivida. E quando olhamos as páginas da Bíblia Sagrada, nós vemos que somos como um cavalo de guerra selvagem, inteligente, forte, uma máquina impressionante de guerra, com habilidades incríveis, mas que é capaz de passar por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer. Sabe aquele bem antigo, aquela história do médico e do monstro? Em que temos um monstro dentro da gente, um médico absolutamente genial e um monstro que mora dentro da gente. Vamos atualizando, né? O Hulk, né? Aquela coisa que incontrolável dentro de nós e que nós botamos para fora. Se for para conseguir a nossa felicidade, se for para garantir o que a gente quer, a gente vive nesse conflito desesperado. Então, o que pode nos parar, afinal? O que para essa máquina? O que para esse cavalo de guerra, esse monstro? O que vai parar? O que vai frear a gente? Aí você vai me responder assim, Deus. Aí eu vou dizer para você, amém, Deus. Mas como assim Deus? Na prática, como isso funciona? Aí eu chego de manhã, eu olho no espelho, e aí eu começo a falar, e um cara dentro de mim vira para mim e fala assim, Rodrigo, você é um cara que tem umas habilidades, tem dons, tem talentos, você é um cara bom, mas você tem essa coisa dentro de você que parece que vai explodir, não é? Uma coisa que você quer fazer grandes coisas e quer... Aí eu falei assim, você me conhece. E aí ele vira para mim e fala assim, mas Rodrigo, você tem que parar isso aí, porque isso vai te fazer mal, isso vai fazer mal para o outro. Você precisa controlar isso aí. E aí eu preciso saciar essa fome, e aí mas como isso? Aí eu chego para Jesus e falo, Jesus, me ajuda. E aí Jesus vira e fala assim, eu te ajudo. Claro que eu te ajudo. Eu te ajudo a você não ser um bicho, a você ser um ser humano, a não ser Deus, mas ser a imagem e semelhança de Deus. Quer ajuda? Quero. Então eu vou te apresentar algumas pessoas. Então. Aí eu digo assim, como assim pessoas? Pessoas? Como assim? O Pai, o Filho, o Espírito Santo? Pessoas. Estas pessoas. Como, por exemplo, Timóteo. Timóteo, eu vou te apresentar a comunidade judaica. Vou te apresentar a comunidade. E quem era Timóteo? E aí a gente volta para o texto. Timóteo era um cara extraordinário. Timóteo era um cara favorecido pelas culturas. O pai era grego, a mãe era judia. Ele cresceu num ambiente de influência judaica,
mas também de sabedoria grega. Era um jovem carismático, conhecido. Todo mundo dava bom testemunho dele. Timóteo era o cara. Se fosse aqui no meio de nós, nossa igreja aqui, eu fosse, nossa, Timóteo é uma bênção. Todo mundo ia falar bem dele. Então chegam para Paulo passando pela cidade, falam, Paulo, você precisa, antes de ir embora, precisa conhecer um cara. O nome dele é Timóteo. E ele vai ser muito útil para você. Imagina, a galera chegar para Paulo nessa altura já, né? E falar de um cara que poderia ir com ele, ajudar ele no ministério. É porque o Timóteo era o cara mesmo. E aí chegam para Paulo e apresentam Timóteo. E Paulo então chama Timóteo e fala assim, Timóteo, seguinte, cara, eu quero te levar comigo, mas olha, eu estou indo para a comunidade judaica e você precisa ser circuncidado. Aí o Timóteo, o quê? Circuncidado, Timóteo, porque a comunidade respeita muito homens circuncidados. Aliás, a comunidade judaica, ela não respeita homens não circuncidados. E eu sei que você não é circuncidado. Seu pai é grego. É circuncidado? Não. E na lei de Moisés, dizia que para o menino ser circuncidado, ele tinha que ser circuncidado até o 8º dia. Ou no 8º dia. Complicado. Porque agora Timóteo já é bem crescidinho, né? E aí você pensa assim, pô, um garoto ser circuncidado, hoje em dia, com anestesia, com Albert Einstein, com sírio-libanês, é uma coisa. Agora, um cara ser circuncidado, naquela época, Timóteo deve ter tremido na base, isso que é a verdade. O quê? Paulo, o quê? Circuncidado? Eu? Complicado. E na lei de Moisés, era até o 8º dia. Como já tinha passado, ele precisava agora, porque ele ia chegar diante da comunidade judaica. E para a comunidade judaica, o homem não circuncidado não faz parte do povo da aliança. E o povo sabia que a mãe de Timóteo era convertida ao judaísmo. E como o pai era grego, então Timóteo precisava ser circuncidado pela comunidade judaica. E Paulo manda essa, e Timóteo fica naquela, né? Eu imagino a cara que Timóteo fez, o susto que ele levou. Peraí, cara, você fala lá em Gálatas, né? Como não existia Gálatas, mas, pô, você tem base bíblica para isso? Se fosse perguntar assim, né? Paulo não teria base bíblica. Por quê? Porque em Gálatas, com Tito, ele vai dizer assim que a circuncisão que importa é a circuncisão do coração. É a circuncisão que vem aqui dentro, que a circuncisão física, nada importa, isso não define quem você é. E agora, de repente, diante de Timóteo, ele fala assim, Timóteo, preciso que você se circuncide. Aí ele fala assim, mas Paulo, você acredita nisso? Diante de Deus, Paulo, você crê que eu preciso realmente fazer isso? E você não é Deus que está mandando você ser circuncidado, Timóteo, sou eu. Eu, por causa da comunidade judaica, por causa deles. Sou eu que estou pedindo isso para você. Mas isso é necessário? E Paulo diz para ele, sim. É necessário. Porque eles só respeitam quem é circuncidado. Aí ele vai falar assim, mas Paulo, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí você vai pensar assim, eu acho que isso não tem nada a ver. Mas você acha que tem a ver. Você acha que tem tudo a ver. Então, porque você acha que tem tudo a ver, eu vou me submeter a isso, que eu acho que não tem nada a ver. E é porque é que eu vou me submeter a isso que eu acho que não tem nada a ver? Por que eu vou fazer isso? Porque eu me importo com você. E eu não quero que isso que não tem nada a ver interponha entre eu e você. Porque é você, porque assim é que vou permitir que uma coisa que não tem nada a ver se interpõe entre eu e você. Por que é que eu vou permitir que uma coisa que não tem nada a ver se torne uma barreira no nosso relacionamento? Se eu acho que não tem nada a ver, por que eu vou fazer isso? Aí Timóteo vira, não tem nada a ver. E a gente fala que não tem nada a ver, mas pra gente tem muito a ver, e isso vira uma barreira pra gente. Só que o problema é que a gente não vive daquilo que tem a ver ou que não tem a ver. A gente vive das nossas relações de amor e de afeto. Porque são essas coisas que têm a ver e têm tudo a ver.
Para não dizer que é a única coisa que tem a ver e o resto não tem nada a ver. Por isso que quando pedimos para Deus ajuda para parar o nosso eu, Ele pega a gente pela mão e nos leva à vida em comunidade, à escola dos relacionamentos, relacionamentos pessoais, onde você aprende a fazer coisa que não tem nada a ver, somente porque você se importa com as pessoas. Como Paulo pediu para Timóteo. Eu preciso que você se circuncide. Mas não tem nada a ver, mas para eles tem. E como não tem nada a ver para você, a resposta está dada. Eu abro mão do que eu acho que não tem nada a ver, porque eu sei que para você tem tudo a ver. E esse viver se submetendo o nosso senso, os nossos desejos, os nossos sentimentos a outro, se submeter ao outro, tudo esse sentimento que passa dentro da gente é a prova da nossa rendição a Deus. A nossa capacidade de dizer não para nós mesmos, para dizer sim para alguém com quem a gente se importa. E para dizer sim para alguém que a gente sabe que se importa com a gente. A grande prova da conversão a Jesus o quanto você está disposto ou disposta a abrir mão da sua opinião, da sua vontade, daquilo que lhe convém, sair da sua zona de conforto por causa das pessoas, abrir mão, dar um passo atrás e falar assim, tudo bem. Para mim isso não tem nada a ver, mas como para você tem, beleza, nós somos comunidade. Eu abro mão disso. O coração do outro é solo sagrado, pessoal. O coração do outro é a casa de Deus. Deus mudou de endereço faz tempo. Faz tempo. Faz tempo que Deus está aqui dentro. Está dentro do coração de vocês. E o coração do outro é solo sagrado. É onde a gente tem que tomar cuidado para pisar. É onde a gente tira as nossas sandálias. É onde a gente se encontra com Deus. É o coração do outro, a realidade da presença de Deus em nossas vidas. Quantas são as pessoas que tiram você da zona de conforto? Ou quantas são as pessoas que, se você precisar sair da sua zona de conforto para continuar com elas, você prefere ignorá-las ou passar por cima delas, deletá-las, atropelá-las da sua vida? E nós somos educados a viver como bichos selvagens. Nós usamos a expressão matar um leão por dia. Quantos de vocês já ouviram essa expressão? Eu mato um leão por dia. E nós transformamos mãe em leão, irmão em leão, filho em leão, amigo em leão, e a gente mata um leão por dia e vai matando. Marido em leão, todo mundo morre com nossa vida de leão, matando leão. E essa educação desse bicho egocêntrico dentro de nós, essas coisas acontecem nas pequenas coisas do nosso dia a dia, do varejo cotidiano. É aí que a gente vai moldando, lapidando esse monstro que existe dentro da gente. Quando a gente começa a dizer não para a gente, sim para o outro. Passo para trás, recua, calma. Cuidado com o coração do outro. Você quer ver um negócio? Imaginamos a Copa de 2014, final da Copa. Vamos lá. Brasil e Argentina. Olha que legal. Seria legal, hein? E aí, Brasil e Argentina, Brasil ganhando de 1-0. E aí tá aquela falta. O Messi vai cobrar uma falta aos 45 do segundo tempo. E aí, você escuta o outro virar para você e falar assim, nossa, eu tô com uma sede. Com uma sede, né? Aí você pensa um diálogo assim do casal, né? Você imagina um diálogo assim, tudo bem, eu pego. Não, eu pego para você. Não, eu pego. Não, eu pego, imagina. Ou então assim, não, outra vez foi você, vai você agora. Não, né? Você imagina assim, agora é hora de ter sede? Isso é hora de ter sede, mas toda vez eu tenho que ir lá buscar e parar de ter sede. Mais a última, né? Mais a última. Aí você vai virar para mim e falar assim, Rodrigo, mas pô, você está falando de buscar copo d'água? Isso tem nada a ver. Não tem nada a ver, então vai lá e pega. É tão pequeno, vai lá e pega, se não tem nada a ver. Se não tem nada a ver, se é uma coisa pequena para a gente, então a gente consegue passar por cima pelo outro. Vale a pena. E Paulo, quando promove a circuncisão de Timóteo, é uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver.
Porque depois, como eu falei, ele vai escrever para Gálatas. E vai dizer, e vai dar toda uma base teológica de que isso não tem a menor importância. Ele fez isso porque ele está diante de um Timóteo que estava no clímax, estava no auge. Ele fez diante de um Timóteo que estava com tudo em alta, lá em cima. O cara chegou, foi apresentado pela comunidade. Olha o Timóteo aqui, que bênção, garoto, tal. Ele chegou no alto, jovem, com tudo, disposição, habilidade, talento. Então Paulo pega ele e fala assim, tudo bem. Mas primeiro, eu quero que você faça isso pela comunidade. É Deus mostrando para ele assim, eu preciso que você diminua para que eu possa crescer. E como que você faz isso? Pelo outro. Pelas relações de afeto. É no cotidiano como nós mostramos nos detalhes quem somos e quanto somos egoístas. Uma vez eu saí com um colega meu e a gente estava indo escolher um filme para a gente assistir com a família e tal. E aí, lá no Rio de Janeiro, estava eu, meu irmão e esse colega. E aí, na hora que foi escolher o filme, meu irmão já virou para o meu colega e falou assim, pode esquecer, o Rodrigo sempre escolhe os filmes. Aí eu olhei assim, assustado, e falei, eu escolho os filmes? Não, eu só tomo a frente porque vocês ficam indecisos. Aí, os dois olharam um para o outro, deram risada. Eu falei, nossa, eu estou mal nisso aqui. Aí um dia eu estava com minha mãe, agora, voltando, indo para o aeroporto, eu falei para ela assim, ô mãe, vamos botar vamos fazer um negócio lá, tal, a gente vai, quando eu for para aí, a gente faz uma festa lá para minha irmã, organizando uma festa de aniversário para minha irmã. E aí ela falou assim para mim, a gente estava escolhendo algumas coisas, né? Aí ela falou assim, no 10º item, ela parou, olhou para mim e disse, eu não escolhi nenhuma ainda. Eu falei assim, imagina, não escolhi nada ainda. Quando a gente para e diz não para a gente, e permite que o outro fale, permite que o outro, eu quero te ouvir, são coisas pequenas que vão moldando a gente, que vai deixando a gente menos egoísta, que vai deixando a gente a imagem e semelhança de Deus, reflexo de Jesus para o outro. As pessoas vão começar a olhar. Quando a gente começa a tomar decisões pelo outro e não por nós, é que vamos crescendo e nos lapidando e aprendendo a conviver dia a dia. Um cede, depois o outro cede. Um cede, depois o outro cede. E a gente vai se encaixando. E o bicho selvagem deixa de ser tão selvagem. E de ser alguém pretenso a ser Deus, para ser alguém em que as pessoas começam a enxergar a beleza de Cristo. E as pessoas começam a olhar para Ele, não uma pessoa, um ser humano que quer ser Deus, mas um ser humano que reflete Deus. Que mostra Deus em suas atitudes. Que revela Jesus Cristo nos seus atos. E que no servir, no doar-se, mostra o quanto é importante o outro para que ele se relacione com Deus. Eu vejo a bondade de Cristo em você, eu vejo a generosidade de Cristo em você, e aí o nosso bicho, o nosso monstro, o nosso eu, dá espaço para Jesus. Por isso que Jesus lava os pés dos seus discípulos. E essa era uma situação que não tinha absolutamente nada a ver. E Pedro afirma isso categoricamente. Pedro vai dizer assim, Jesus, isso não tem nada a ver, Jesus. É que assim, se eu fosse Jesus, eu virava para Pedro e falava assim, não tem nada a ver? Então vem cá e lava o meu pé, então. Por que você não está lavando o meu pé? Mas, beleza, mas Jesus virou para ele e falou assim, Pedro, calma, fica tranquilo. Você não está entendendo agora, mas você vai entender. E ele se denuncia, né? Porque mostra o quão mesquinhos nós somos e quantas vezes nós queremos parecer piedoso nessa atitude. Mas o que Jesus queria mostrar para ele é que, assim, eu estou aqui fazendo isso. Talvez vocês não entendam agora, mas depois vocês vão entender. E ao terminar de lavar os pés, em João 13:17, se você quiser abrir aí, pode abrir, fica à vontade. João 13:17, Jesus fala assim para eles, vocês viram o que eu fiz e entenderam o que eu fiz. Façam a mesma coisa. Façam a mesma coisa e sejam felizes. Jesus nos mostra a receita da felicidade. E como nós cristãos devemos fazer para ser felizes. Façam a mesma coisa. Lave o pé do seu irmão. Se entregue em serviço ao outro. Não importa quem ele seja.
Não importa se ele vai te dar alguma coisa em troca ou se ele vai até te trair. Mas doe-se, vá em direção ao outro e se permita ser tocado e afetado pelo outro. E vocês serão felizes. Vocês serão felizes quando vocês começarem a fazer coisas por causa dos outros, em vez de viver em busca de usar os outros para a sua satisfação. E eu acho, meus irmãos, que essa é a mensagem mais profunda de toda a Bíblia. Talvez não com as ilustrações que eu fiz, do jeito que eu falei, mas a mensagem mais profunda e fundamental da Bíblia Sagrada é essa, que o caminho para a destruição e infelicidade é o caminho egocêntrico, onde tudo que nos importa é a nossa própria satisfação, realização e felicidade. E o caminho para a felicidade é o caminho quando nós somos capazes de abrir mão em favor do outro. E isso, gente, a gente aprende em comunidade, a gente aprende em família, a gente aprende na escola dos relacionamentos que Deus nos colocou. Por isso que o convite de Jesus é: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Ele vai dizer para a gente assim, ó, você não importa nessa relação, o outro sim. Essa é a convocação do Evangelho de Jesus para todos nós. Diga não para você e diga sim para o outro. Permita-se viver os entranháveis afetos de Paulo, que Paulo cita. Permita-se ser tocado e afetado por um relacionamento e ver Deus naquilo. Ver Deus no abraço, no serviço, no doar, no dizer não, no ceder. Hoje eu vou fazer isso por você. E aí, eu cito Tom Jobim, porque ele fala uma coisa que é bem para nós cristãos. É impossível ser feliz sozinho. É impossível ser feliz sozinho. Eu sou obrigado a concordar com isso. Porque Jesus vem dizer para a gente que é hora da gente viver em comunidade. E nos relacionarmos ao tal ponto de sermos um. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. Uma comunidade perfeita, cheia dos defeitos que nós temos, mas que um dia disse não para esse monte de eu acumulado dentro do nosso coração. Se esvaziou e permitiu se ajoelhar diante do outro, lavar os pés do outro, servir ao outro e assim viver o que Jesus nos convida a viver e ser felizes. Que a gente possa, no nosso cotidiano, vencer o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, e deixar Deus entrar na nossa vida, deixar e visitar mais o solo sagrado de Deus, que é o outro, o próximo, e sermos uma comunidade mais parecida com Deus, mais parecida com Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós queremos que a Tua graça, que a Tua paz, que o Teu Santo Espírito visite o nosso coração. Pai, nós queremos que toda essa palavra, toda essa mensagem que o Seu Santo Espírito colocou em nossos corações cause transformação, cause mudança. Que possamos sair daqui dizendo mais não para a gente e dizendo sim para o outro. Nos permitindo viver os afetos da comunidade de Jesus, os afetos do reino de Deus, as trocas, os relacionamentos de amor que o Senhor nos deu para viver. Nos ensina, Pai, a viver em comunidade, a viver no reino de Deus, a viver a amizade, a viver a Tua paz, a viver, Senhor, o Teu amor. Que possamos dar espaço para o outro, dar espaço para Ti estar no meio de nós. Que essa seja a nossa oração hoje, até o fim, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Você foi abençoado? Amém? Vou pedir a você que fique de pé. Nós vamos terminar como começamos, declarando que não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos, se não for o nome de Jesus. E como o Rodrigo falou, ele deu exemplo, e que nós possamos seguir esse exemplo de servo que o Senhor
é para cada um de nós. Nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. Como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. O grande Deus, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, 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 nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome.
nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Você pode aplaudir o que o Senhor fez e falou nessa noite. Amém.